Então, queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo na série Pacto e Comunhão. E no encontro passado nós estudamos a primeira parte desse encontro, falamos sobre a evangelização e missões e deixamos então esse momento para falarmos sobre educação cristã no segundo momento, na parte 2 dessa aula, né? Então nós vamos voltar os olhos para o documento que tem sido o norteador para as nossas reflexões aqui, que é o Pacto e Comunhão. E esse documento diz o seguinte a respeito da educação religiosa, que o ministério docente da Igreja, sob a égide do Espírito Santo, compreende o relacionamento de mestre e discípulo entre Jesus Cristo e o crente. A palavra de Deus é o conteúdo essencial e fundamental nesse processo e no programa de aprendizagem cristã. O programa de educação religiosa nas igrejas é necessário para a instrução e desenvolvimento de seus membros, a fim de crescerem em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Às igrejas cabe cuidar do doutrinamento adequado dos crentes, visando a sua formação e desenvolvimento moral e eclesiástico, bem como motivação e capacitação sua para o serviço cristão e o desempenho de suas tarefas no cumprimento da missão da igreja no mundo. Então, tem uma série de questões aqui para a gente conversar sobre esse capítulo, né, do documento, que fala sobre a questão da educação cristã ou da educação religiosa. Quando nós nos encontramos na semana passada para pensarmos um pouco a respeito da temática da evangelização, uma das coisas que na conversa que tivemos à luz do Novo Testamento, das Escrituras, né, é que nós somos, sim, a necessidade que como igreja nós temos continuamente de ter a clareza de fato daquilo que nos constitui como igreja. A gente precisa relembrar sempre, e isso nos ajuda no crescimento, a termos atenção, porque nós temos uma escritura que é um cânon que tem o seu pé na tradição judaica. Então, o que nós chamamos de Antigo Testamento é a Bíblia hebraica. E a Bíblia hebraica é resultado, de fato, dessa experiência de consciência da revelação daquele povo, mas ao mesmo tempo é um conjunto de textos oriundo de uma a compreensão, ou seja, de que maneira aquela cultura e aquelas pessoas compreenderam a revelação. O movimento que posteriormente foi chamado movimento cristão, ele nasce dentro do ambiente do pensamento semita, né? Nasce na Palestina e tem a figura de Jesus Cristo como a sua figura principal, do ponto de vista do mobilizador e daquele que é o inspirador da vida e das ações daquelas pessoas. Então, nós temos um movimento ali incipiente, né, de pessoas, de homens e mulheres que foram afetadas pela mensagem de Jesus, pelos ensinos de Jesus, pelas coisas que Jesus fez, pelas coisas que Jesus falou, pela maneira como Jesus se comportava, como ele lidava com os diversos temas do seu tempo. E posteriormente esse movimento ele cresceu e ele de alguma forma alcançou saiu daquela esfera, né? Quando nós lemos o texto na semana passada, e que é o texto que nos acompanha da grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, aquela palavra que é direcionada para os discípulos, que era para fazer discípulo de todas as nações.
E, de fato, esse movimento ele tem um alcance, ele sai daquele ambiente, né, de uma mentalidade mais daquele Oriente Próximo e alcança o Ocidente. No primeiro momento, esses seguidores de Jesus, eles estão na marginalidade. Eles não fazem parte de uma religião oficial. Eles não são nenhum grupo oficial da religião judaica. Eles estão ali seguindo Jesus, inaugurando um movimento com a preocupação mais com a transformação de mentes e atitudes do que simplesmente acrescentar a uma nova religião. Não era essa a intenção de Jesus. O que acontece é que esse movimento tem uma outra personagem que é importante no ponto de vista da elaboração, da formatação e de como se consegue dialogar entre aquilo que era a experiência dos profetas veterotestamentários e, de certa forma, aquelas, eu diria, esperanças, né? Esperanças de libertação daquele povo que desde o ano de 722 a.C. Vive de mão em mão, né, de império em império, a Síria, o Império Babilônio, o Império Persa, o Império Grega e no tempo de Jesus os romanos. E da Síria até o Império Romano eles têm apenas um tempo muito curto de uma liberdade política e religiosa. Então, é uma nação que há muitos anos, alguns séculos, clama por liberdade, por libertação. E, de alguma forma, o nacionalismo deles, de certa forma, tem uma justificativa, tendo em vista que é resultado das dores que eles têm. Por exemplo, quando nós pensamos no tema Messias, que inclusive a gente vai começar no canal, né, uma série sobre quem é Jesus, um dos temas que a gente vai estudar é sobre essa ideia de Messias. O que significa nas Escrituras dizermos que Jesus é o Messias. E essa terminologia Messias, ela está, de alguma forma, circunscrita aos anseios, às necessidades daquele povo que teve os seus problemas localizados. No entanto, quando o movimento de Jesus, e a partir de alguns evangelistas, a gente começa a perceber que há uma expansão das consciências, onde eles entendem que aquela mensagem de Jesus não é uma mensagem apenas para o mundo semita, não é apenas para aquele povo judeu, mas é uma mensagem de um alcance maior. E aí é em Paulo que se encontra a possibilidade de compreensão de que o alcance dessa mensagem é para judeus e para gentios. E Paulo, de alguma forma, consegue sistematizar o conteúdo da mensagem de Jesus e torná-lo, de alguma forma, eu poderia dizer, palatável para uma cultura gentílica também, né? De maneira que essa mensagem pudesse ter um significado simbólico na vida deles, porque o tema Messias era um tema, como eu disse, específico. Por exemplo, um grego, quando ouvia a palavra Christos, tinha uma compreensão de significado. Um judeu, quando ouvia a palavra Christos, porque a palavra Christos é a palavra Messias, ou Machia em hebraico. Então, assim, uma coisa é como é que soa na cabeça de um judeu a expressão Machia, que é grego, que é Cristo em grego. E como é, no próprio grego, Cristo, significa o que para um gentio ouvir isso? Então, assim, é a mesma palavra com significados distintos para uma cultura e para outra. E, de alguma forma, Paulo, ele consegue, da maneira como a sua consciência também foi positivamente alterada, ele consegue, então, fundir essas duas ideias e apresentar um pensamento universal, né? Eu tenho um livro de um autor, um filósofo francês aqui, o Alain Badiou, que ele é um cidadão que fala assim, olha, eu me aproximei de Paulo não por conta das orações que fazem a ele, por conta da veneração que muitos têm à sua figura, das canções que são cantadas em sua homenagem, não por isso. O que me fez me aproximar do pensamento de Paulo é conhecer, perceber em Paulo
esse pensamento inaugural, né, de alguém que consegue, de maneira muito rica, pensar em um modelo de uma ideia que é universal, que dialoga com culturas tão distintas. Mas a junção dessas ideias, de alguma forma, foi criando novas coisas. Então, assim, eu estou falando aqui do movimento de Jesus, os seus discípulos imediatos. Eu estou falando do que Paulo, como Paulo foi afetado e como ele pega a mensagem de Jesus e amplia isso de alguma forma e consegue perceber que essa mensagem ela tem um alcance universal. E fazendo agora um salto na linha histórica um pouco maior, a gente pensar nos resultados posteriores disso. Né? Então, assim, quando nós entramos ali naquela fase onde a igreja, ela, tendo em vista a conversão de Constantino, a igreja que, como os judeus, estava sendo perseguida, e que tem sinais de perseguição desde Nero, lá na época de Paulo, e depois você vai ter um avanço uma perseguição mais objetiva e mais, eu diria, sistemática, né, por assim dizer, em relação aos cristãos, mais à frente ali no século II. Com a conversão de Constantino, a igreja, então, que era marginal, era um movimento marginal, um movimento inexpressivo, um movimento de muita coragem, de gente corajosa, que teve a coragem, por exemplo, de dizer, diante do Império Romano, que o Kyrios era Jesus e não César. Né? Então, assim, que o Senhor era Jesus e não César. Então, era inexpressivo do ponto de vista numérico, era inexpressivo do ponto de vista do seu alcance cultural, porque a maioria das pessoas que faziam parte do segmento eram as pessoas do extrato inferior, pensando aqui socialmente, mas de uma coragem e marcados por uma esperança muito forte. E aí, quando Constantino se converte, aquele grupo marginal vem para a cena principal. Então, assim, a igreja passa a ter também poder. E muitos elementos da igreja, eles são afetados por aquela maneira de se pensar o funcionamento das coisas, por exemplo, no Império Romano e no direito romano. E aí a gente está fazendo uma transição aqui para um século de muita vitalidade, de muitas discussões e de muitas questões na tradição cristã, que é o século IV, que é o século que ficou marcado como o século das discussões sobre aspectos cristológicos, né? As chamadas controvérsias cristológicas, que fizeram com que a igreja defendesse como uma das suas doutrinas principais a divindade de Jesus. Então, são os 4 concílios ali de Calcedônia, o concílio de Nicéia, os 4 concílios importantes daquela época que fazem com que a igreja chegue a essa conclusão de que Jesus não era apenas um enviado de Deus, ele era o próprio Deus e ele não apenas foi exaltado por Deus a uma condição, ele já existia com Deus. Então, assim, falando dessa pré-existência de Deus, de Jesus, né, como sendo Deus. Então, essas questões todas, elas afetaram não apenas o modo de ser desse grupo, melhor dizendo, mas afetaram também o ensino desse grupo, a maneira de dizer, quais são as suas principais defesas. E a gente precisa lembrar que aquilo que se chama de doutrina cristã, de uma ortodoxia cristã, foi um movimento mais reativo do que assertivo. Ou seja, tendo em vista que alguns movimentos dentro da igreja começaram a dizer coisas sobre Jesus, sobre o Espírito Santo dentro da igreja, então foi necessário esses ajuntamentos para falar assim, olha, vamos aqui dizer uma coisa só. E qual é a nossa visão sobre esse tema? É daí que vem a ideia de uma ortodoxia. E ao pensarmos na ortodoxia, a gente tem que lembrar que os movimentos inaugurais de Jesus, eles não eram homogêneos. A gente precisa lembrar disso sempre. Os movimentos originários ali, desde a chamada igreja primitiva,
não é um movimento homogêneo, é um movimento plural. São comunidades plurais que têm funcionamentos plurais, tem uma situação que move eles. A crença na ressurreição de Jesus. A crença de que a morte e a ressurreição de Jesus, ela de fato agrega para eles uma possibilidade de uma vida nova. Então, nesse sentido, o que era comum entre eles era essa crença, que Jesus morreu, tanto que a gente tem credos que aparecem inclusive no Novo Testamento, que por estudos nós somos levados a crer que já era o que a igreja dizia, por exemplo, o que nós chamamos de tradições pré-literárias. Então, assim, a igreja já falava algumas coisas sobre Jesus, por exemplo, aquele credo que está em Filipenses 2. O credo de Filipenses 2, quando Paulo fala da kenosis, né, do esvaziamento de Jesus, ele está amparado de alguma forma, e muitos estudos nos levam nessa direção, de que esse credo que está naquele hino de Filipenses 2 já era algo vivenciado e dito e compartilhado nas comunidades. Então, Paulo, no melhor sentido da palavra, se apropria dessa confissão de fé que já era vivenciada ali e traz isso para o seu texto. Então, existem muitos documentos que estão em cartas paulinas e também em partes do Novo Testamento, que é resultado de uma tradição pré-literária, ou seja, é algo que já era vivenciado nas comunidades, é algo que já era dito, que já era compartilhado e que os autores do texto colocam isso no seu documento final. Tá claro isso aí para vocês, irmãos? Tô indo num caminho com clareza nas minhas ideias aí, me parem e se eu não estiver sendo claro. Tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. Posso seguir no raciocínio? Então, Pode. quando nós vamos para as discussões, as controvérsias cristológicas do século IV, é que surge justamente essa ideia de uma ortodoxia. Né? É a doutrina certa. Né? Doxa é uma palavra grega que significa glória, mas significa também a ideia de doutrina, de ensino. Então, orto é o que é reto. Doxa é doutrina. A ortodoxia é a doutrina reta, é a doutrina certa. Então, todos aqueles e aquelas que falavam coisas que estavam fora da ortodoxia, eles eram considerados hereges. A questão que a gente precisa colocar e o acento que a gente precisa dar aqui é o seguinte. Pode parecer a mesma coisa, né? Os mais antigos aí vão lembrar da propaganda do Denorex. Denorex parece, mas não é. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. As bases são as mesmas, mas o movimento inaugural de Jesus tem um conjunto de situações próprias, e isso está expresso nos documentos do Novo Testamento, e que esse documento, de alguma forma, já é um olhar nessa perspectiva para trás, para tudo o que Jesus fez. E o que decorre da igreja a partir dali tem uma série de outros fatores que são acrescentados, adicionados. E ao usar a palavra adicionado aqui, com pureza da alma, se é que eu posso usar essa expressão, não é no sentido pejorativo dessas adições. São adições que talvez fossem necessárias e que, de alguma forma, são até naturais de todo ordenamento humano, de todas as composições humanas. Mas onde é que eu quero chegar? Qual é o ponto que eu quero colocar? É que eu e você, nós, igreja, precisamos sempre voltar para os testemunhos conforme estão nesse documento que é o Novo Testamento, sabe? Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, a gente vai perceber que muita coisa que a gente vivencia hoje, e que a gente já vivencia há muito tempo, não corresponde imediatamente àquilo que de fato é o segmento do movimento originário de Jesus, certo? Alguns teóricos, eu já falei isso em classe lá, quando a gente tinha os nossos encontros presenciais, eu já falei de alguns teóricos que defendem a tese de que isso que está aí, que é posterior ao movimento de Jesus, não deveria ser chamado cristianismo, e sim paulinismo. Ou seja, por reconhecer na figura de Paulo o seu papel como esse sistematizador dessas ideias
e esse é esse indivíduo que conseguiu catalisar essas duas expressões tão grandiosas e fundir numa coisa só, e aquilo que se chama então cristianismo. Claro que é baseado na pessoa de Jesus Cristo, por isso recebe esse nome de cristianismo, mas que tem como um dos sistematizadores ali inaugurais a pessoa do apóstolo Paulo, que inclusive é quem primeiro escreve documentos sobre o movimento de Jesus, né? A gente precisa lembrar disso. O nosso cânon, ele é dividido, e os primeiros livros que aparecem no cânon são os evangelhos, mas os evangelhos não foram os primeiros documentos escritos. Os primeiros documentos escritos foram as cartas de Paulo. Então, assim, o que é que eu quero novamente reforçar com isso? Algumas pessoas, diante dessas indagações e do levantamento dessas questões, muitas vezes vão para extremos. Por exemplo, de entender, a gente precisa entender que historicamente o fato da igreja sair da marginalidade e ser então associada ao império na época de Constantino trouxe prejuízos sérios à compreensão do que era o movimento de Jesus. E isso está aí até hoje. Então tem algumas pessoas que vão para um extremo. Vou pegar aqui só um exemplo simples, por exemplo, em relação à questão da igreja se utilizar de templos para se reunir. Então tem algumas pessoas que utilizam o argumento de que não deveríamos fazer isso porque o movimento de Jesus não é um movimento que deu ênfase a essa questão de templo. O templo é uma expressão do judaísmo, né? E que nunca houve da parte de Deus nenhum tipo de incentivo para que aquilo fosse e se tornasse o que se tornou. Na tradição cristã, por ser judeu, Jesus ia ao templo, porque Jesus ia onde as pessoas estavam. Jesus não ia só ao templo. Jesus ia ao templo, Jesus ia à sinagoga, Jesus ia à beira de uma fonte. Jesus ia onde as pessoas estavam. Jesus ia ali no tanque, onde aquelas pessoas, no tanque fétido de Betesda. Jesus ia onde as pessoas estavam. Então o interesse de Jesus era as pessoas. Mas ele, como judeu, ele ia nesses lugares da expressão da fé judaica. E tem um grupo que defende, por exemplo, essa coisa do retorno à valorização do papel do templo, sabe? Esse lugar centralizador e tudo o que decorre das construções do templo e dos afrescos que aparecem no templo. Vocês devem lembrar, por exemplo, de o primeiro, o cisma da igreja, né? Com aquela questão iconoclasta, que foi um dos primeiros movimentos de cisão da igreja cristã, é quando aquela reação iconoclasta no que diz respeito à utilização desses símbolos, né? O processo que vem ali junto da veneração dos santos. Abrindo um parêntese e ao mesmo tempo sem abrir o parêntese, porque é a mesma coisa, a gente tem que lembrar como é que se dá esse movimento de crescimento ali da chamada veneração dos santos. Essa ideia da veneração dos santos, ela de alguma forma, ela vem vem junta, na verdade muito junta não, né? Ela vem unida a aquilo que a figura de Jesus se torna quando o Império Romano abraça o cristianismo como uma religião oficial. Então, o Cristo exaltado, o Cristo todo-poderoso, o Pantocrator. Essa imagem de Jesus associada à figura do imperador, do conquistador, do todo-poderoso, ficou muito evidente e se distanciou demais daquela coisa, daquela figura do indivíduo simples, né, daquela vila de Nazaré, do seu ensino, que estava com pessoas simples. Então, ele sai daquele lugar, e claro, a ideia do Cristo ressurreto associada à figura do imperador. Então, não é a pessoa simples de Nazaré, não é o homem simples de Nazaré, é o Cristo Pantocrator, o Todo-Poderoso, que agora está sentado à direita de Deus Pai e vem julgar. Então, assim, essa imagem do Cristo sentado no seu trono, ao lado do Pai, que tem todo o poder, que governa todas as coisas, associada ao imperador, de alguma forma gerou novamente um espaçamento muito grande entre os fiéis e o acesso a esse Cristo. Aquilo que o autor da Carta aos Hebreus diz, que ele abriu um novo e vivo caminho,
Lembram disso? Ele tornou o acesso, né, ao Pai, ele viabilizou o acesso ao Pai, a obra de Cristo viabiliza o acesso ao Pai. Essas construções posteriores relacionadas à figura de Jesus geraram um afastamento. Então, a veneração aos santos, ela começa sobre dois aspectos aí, se vocês quiserem anotar. O primeiro é justamente esse. Poxa, não dá para chegar em Jesus. Ele, por exemplo, quem aqui diz assim, talvez deve ter aí na sala, deve ter umas 2 pessoas com condições de fazer isso, mas a grande maioria daqui, não. Eu acho que aí na sala tem, por exemplo, Vera, né, que fala assim, eu quero falar com o governador agora, e o governador vai atender, né, Vera? Ô, Rosana, né, eu quero falar com o governador e ele vai me atender na hora. Não é assim. Né? A gente não tem acesso a essas pessoas que estão sabe, no nível de poder, há uma distância, há uma dificuldade da gente chegar neles. Então, assim, qual é a sensação que passa a ser despertada nos fiéis em relação a Jesus? Jesus é inacessível. Jesus é a figura do imperador. Jesus não dá para chegar nele. Então fala assim, ó, não dá para chegar nele, vamos falar com os amigos dele. Né? É mais fácil chegar a ele pelos amigos dele. Então, assim, o processo da veneração dos santos se deu também sob 2 aspectos. Um é esse, de entender que é mais fácil falar com Pedro para Pedro falar com Jesus do que eu falar com Jesus direto. E a outra questão é de que essas imagens, que não é como a gente tem assim, né? Não são as imagens da Renascença, não estamos falando dessa época ainda. Mas essas imagens, elas são, de alguma forma, instrumentos de lembrança afetiva e de mobilizador de testemunho. Ou seja, quando eu olho, vamos pensar na imagem, vamos pensar naquela coisa que já bloqueia o nosso pensamento, certo? Pensar em ídolo, nada disso. Vamos pensar numa foto, uma fotografia. Você coloca a fotografia de Pedro ali. E quando você está reunido em culto, você lembra toda a trajetória, tudo que Pedro fez, como ele se doou, os seus equívocos, os seus acertos e o que a tradição defende, por exemplo, de que ele também foi crucificado e na hora de ser crucificado ele fala, não, longe de mim ser crucificado como meu Senhor, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Então, olhar para aquelas imagens era um estímulo ao testemunho. Começou pelo menos assim. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, se mesmo essas formas iniciais eram positivas ou não. Mas, basicamente, esse movimento da veneração aos santos se dá por um tipo de mensagem, de linguagem que afastava os fiéis de Jesus, porque Jesus ele é muito grande, Jesus é o pantocrator e a associação de Jesus ao Império Romano, e por outro lado também olhar esses irmãos, lembrar do que eles fizeram, do seu testemunho, do seu modelo, para que nós possamos imitar a fé deles. Tá claro isso aí? Então, isso tudo promoveu em algumas pessoas, justamente por conta desse momento onde a igreja assume esses novos contornos, né, do seu modo de ser e de fazer as coisas, tem pessoas que falam assim, poxa, a gente não deve se reunir em templo hoje, porque esse processo de templo é um processo que teve a influência da época de Constantino, e isso foi um período de paganização do cristianismo. Nesse sentido, vamos abolir templo, não nos reuniremos em templo. O certo é se reunir em casas. Ou a gente não pode construir templos, porque templo é uma expressão pagã da fé. Então tem pessoas que adotam essa postura. A gente precisa entender o seguinte, que existem pessoas, hoje, em tradição chamada cristã, que têm uma relação com o templo nessa dimensão pagã. E, de fato, isso acontece. Agora, é possível a gente entender que, se nós tivermos um ensino, para entrar, de fato, no que nós estamos como temática hoje, para estarmos identificados com o ensino daquilo que é a fé cristã, é possível, por exemplo, você, como nós que temos uma sede, temos um lugar de culto para reunir a igreja, para realizar as suas ações, mas se você estabelece um processo de formação e de ensino saudável sobre qual é o lugar desse templo, por assim dizer, na nossa tradição cristã. Né? Por exemplo, eu não posso, enquanto seguidor de Jesus, da tradição cristã, entender que o templo é nada mais do que um lugar onde a gente se reúne.
Até porque na tradição cristã, no ensino de Jesus e no ensino paulino, nós somos o lugar da habitação de Deus. O templo é a igreja. O templo não é uma construção. Entende? Então, é o ensino adequado que vai fazer com que, por exemplo, a gente entenda que a gente não precisa destruir aquela estrutura maravilhosa que Deus nos deu, mas entender qual é o papel daquela estrutura. Entendeu? Porque as organizações, desde a época de Jesus, Jesus entendeu que algumas coisas que estão na instituição, elas foram mais nocivas do que libertadoras. Por exemplo, o sábado enquanto um lugar de descanso. O sábado, enquanto um lugar de você reabastecer as suas energias, de você poder ter um tempo para você dar um descanso para o seu corpo, o sábado passou a ser um lugar de medo naquela tradição. E Jesus vai dizer, olha, o homem não foi criado por conta do sábado. O sábado foi criado para o homem. Então, é o ensino que vai fazer isso. É o ensino que vai fazer com que a gente entenda quais são as prioridades da igreja. Nós podemos nos reunir num templo, mas qual é o lugar daquele templo, daquele auditório? Qual é o lugar daquele auditório? Porque no segmento de Jesus Cristo há uma ênfase da sacralização da vida. Por exemplo, quando Jesus conversa com aquela mulher em João 4. Quando ele conversa com aquela mulher em João 4, aquela mulher que estava tendo dificuldades na sua vida, né, ela estava com as escolhas dela não estavam sendo as melhores para viver bem. Mas ela sabia tudo de religião. Ela, inclusive, dizia, olha, nossos pais diziam que a gente tem que adorar aqui no Monte Gerizim. Vocês sabem que desde lá o movimento da revolta dos Macabeus que com alguns acordos políticos, algumas questões que aconteceram naquela época ali, Manassés, que não é o Manassés do que está lá no Antigo Testamento, ele estimula no seu genro da construção de um templo em Gerizim, que se estabelece então como o templo rival ao templo do Monte Sião em Jerusalém. Então você tem um templo que era o templo da religião oficial em Sião, o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, e você tem um templo rival ali no Monte Gerizim, que é onde os samaritanos adoravam. E ela faz essa pergunta, qual é o lugar certo da adoração? É nesse monte, né? E Jesus responde a ela que a hora já chegou. Jesus leva aquela mulher a compreender que o mais importante não é o lugar. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. O Pai busca esses. Então não é a questão de lugares sagrados, é dessa vida que é consagrada. É a sacralização da vida e não dos lugares sagrados. Entende? Então, assim, quem é que pode ordenar isso? É esse ensino da igreja, e o ensino da igreja precisa ser à luz do Novo Testamento. A gente não pode fazer, em um dos nossos encontros nós já falamos sobre isso, quando nós falamos do processo de formação da Bíblia. Vocês lembram que na história da igreja, ali no século II, um cidadão chamado Marcião, era alguém que tinha posses, era alguém que tinha fazia parte também da hierarquia da igreja, e ele chegou à conclusão que não era possível conceber na expressão cristã nenhum elemento do judaísmo. Vocês lembram, né? Nós conversamos sobre isso. E Marcião, ele resolve fazer o seu cânon da Bíblia. Ele decide quais são os livros que devem compor esse cânon. E ele chega à conclusão que, dos 4 evangelhos, o único que é menos judaizante é o de Lucas. E no seu cânon só tem o evangelho de Lucas e algumas cartas de Paulo. E algumas dessas cartas de Paulo, inclusive, ele fez adaptações ao texto, no sentido de que, retirando o que ele considerava ser elementos do judaísmo que não deveriam estar no cristianismo, como se o cristianismo fosse um movimento que surgisse ali do ponto de vista totalmente
higienizado sem nada do judaísmo. E isso é absurdo, porque talvez um dos aspectos que atestem a historicidade do cristianismo é o fato de que nessa tradição eles absorveram alguma coisa da tradição judaica, tendo em vista que eles cresceram naquele ambiente. Então seria muito estranho no movimento de Jesus não ter nada de judaísmo. Agora, o movimento de Jesus, que não é uma proposta de uma nova religião e nem de um neo-judaísmo, Jesus não propõe um neo-judaísmo, nem quer fazer um movimento novo que depois foi chamado cristianismo. Né? Jesus quer fazer novos homens, novas mulheres. E a mensagem de Jesus é o anúncio do reino de Deus. Não é o anúncio de uma denominação nova. Não é um anúncio de uma igreja unida ao Império Romano, uma igreja mais poderosa, não. O que Jesus quer dizer e quis ensinar o tempo todo, o papo de Jesus, vocês lembram lá do início de Atos, né? Jesus ressurreto, a conversa de Jesus ali em Atos 1 era sobre o reino de Deus. O papo de Jesus era esse. O cumprimento, a vida de Jesus baseava em compartilhar com o maior número de pessoas o que de fato é o reino de Deus e o desejo dele, como ele nos ensinou na sua oração, de que o reino de Deus viesse para o nosso meio. Então, assim, nós precisamos sempre olhar para o testemunho do Novo Testamento. Marcião, ele quis tirar todo o judaísmo, como eu disse, do cristianismo. Mas o cristianismo não é judaísmo, mesmo se utilizando das escrituras hebraicas. As escrituras hebraicas, de alguma forma, elas são fundamentais para a gente compreender esse processo da revelação, a maneira como Deus se mostra àquele povo, àquela nação, e os inícios, por exemplo, da esperança messiânica e tantos outros elementos que aparecem na tradição ali do judaísmo, mas o documento que sinaliza o modo de ser, de viver, de agir, que mobiliza a nossa vida, que nos mostra o caminho novo, é o Novo Testamento. É a nova aliança, é o diateque. Então não significa como Marcião fez, ele jogou fora o Antigo Testamento, ele jogou fora Mateus, Marcos e João, e jogou fora os outros textos que não algumas cartas de Paulo. Entende? Mas nós não somos judeus, não somos do judaísmo. A expressão cristã é uma coisa. Agora, lembrem-se, aqui eu vou bater na tecla, nós temos a expressão cristã que se dá e as mutações que acontecem pós o movimento do Novo Testamento. E no nosso caso, já de movimentos que se tem seus processos de mutações depois da Reforma Protestante. A nossa tradição, a tradição batista, ela nasce no século XVII, é um movimento inglês que está marcado ali pelas discussões naquela época e que já deriva da Reforma Protestante. Então, se no século IV a gente já teve movimentos ali de mudança dentro do cristianismo, dê um salto aí do século IV para o século XVI. Será que aconteceu mais alguma mudança? Será que mudou alguma coisa do século IV até o século XVI? Se no século IV já tinha tanta coisa que foi acrescentada, por exemplo, em relação àquilo que estava no testemunho objetivo das páginas do Novo Testamento. Será que mudou alguma coisa? Vocês acham que sim ou que não? Do século IV para o século XVI. O nosso movimento é o movimento do século XVII. Então, ao falarmos de ensino ou de educação religiosa, esse ensino precisa estar, de fato, sedimentado nas palavras de Jesus. E nós, igreja, precisamos sempre voltar para Jesus, para a gente ficar atentos se a gente está colocando muita energia naquilo que não é o principal, sem também necessariamente precisar abrir mão de tudo, como alguns vão para esse extremo. Muitos dos ditos hoje, por exemplo, desigrejados, eles passam por essa transição de falar assim, poxa, a estrutura, não tem que ter isso, não tem que ter denominação, não tem que ter isso, o movimento de Jesus é simples, o cristianismo é simples, e é. Agora, como é possível nós aqui, eu, você, estarmos dentro de uma tradição como é a tradição batista, estarmos dentro de uma denominação como Convenção Batista Baiana, vinculada à Convenção Batista Brasileira, né? E sem se perder, né, daquilo que de fato são as questões primordiais da nossa fé. Aquilo que de fato
nos faz ser cristãos, discípulos e discípulas de Jesus. Como conseguir estar dentro desse lugar e, ao mesmo tempo, não estar preso a essas estruturas e nem necessariamente ter que ser alguém que fica desfazendo da estrutura. Entende? Porque todas as estruturas são humanas e elas estão passíveis de equívocos. Todas as configurações de religião, das convenções, das denominações, elas são humanas. Elas não são perfeitas. Agora, muitas vezes, até querendo acertar, erra-se muito. E o Evangelho está aí, e a vida de Jesus está aí para que a gente perceba, por exemplo, que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar como Marta. Mas tem horas que não é hora de fazer o que Marta estava fazendo. É hora de fazer o que Maria estava fazendo. Então, assim, Jesus não recrimina o trabalho. Até porque lá no tanque de Betesda ele vai dizer, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, Jesus não está recriminando Marta, porque Marta está trabalhando. Talvez a mensagem que a gente pode aprender com aquela narrativa de Jesus na casa de Marta e de Maria é que tem momentos onde eu e você precisamos desacelerar e parar para perceber se a estrutura, se os movimentos, se as articulações denominacionais da instituição estão sendo mais importantes do que a simplicidade do que é seguir o Evangelho e as palavras e o ensino de Jesus. Eu quero deixar com vocês aí a palavra para vocês comentarem essa primeira parte da minha fala. Um de cada vez para não embolar, viu, irmãos? Joás, eu quero iniciar. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer assim, só um questionamento, porque eu não entendo muito, por mais que se fale que Jesus estava no trono à destra do Pai, foi colocado que ele era tão imponente para que tivesse um ajudador como os santos, entre aspas, que foram criados. Será que isso não é na questão política e financeira da igreja para angariar dinheiro? Entendeu? Eu fico assim porque em nenhum momento Jesus se coloca assim, né? Ele se colocou como uma pessoa simples que estava no meio do povo, disposto a receber todos que queriam segui-lo e ouvi-lo e servi-lo, né? E acreditar no poder dele do jeito simples dele. Uhum. Então, eu creio muito que seja, como você falou, com a chegada de Marciano, com essa questão aí de que o Império Romano queria, né, quando trouxe o cristianismo para ser sua religião oficial, né? Uma questão política, talvez, ou de poder, para até vender, né, aquelas imagens. Como é que funciona isso? Eu queria entender, porque confuso isso, porque se Jesus se mostra tão simples, sim, entendeu? Tem muita coisa junto aí, Ró, na questão que você traz, que a gente não vai ter tempo de falar, porque a gente vai tocar em muitos desdobramentos históricos. Uma coisa é certa, a religião cristã, de alguma forma, era inexpressiva e o Império Romano não precisava da religião para se estabelecer, ele já estava estabelecido. Claro que você já vivia ali um momento de uma derrocada do Império, e sempre quando você está em processos de decadência, é sempre bom ter um fato novo. E, novamente, Constantino ele está envolvido em algumas batalhas e ele tem um sonho. Nesse sonho, ele sonha com uma cruz, né, e uma palavra que diz para ele, em frente, vá nessa batalha, que por esse símbolo você vencerá. Então, é pelo menos isso que está nos contos, né, nas histórias aí, de que é a partir desse sonho que Constantino tem e que, de fato, ele vai enfrentar o seu adversário e ele utiliza o símbolo da cruz, ele vence a guerra. Então, de alguma forma, ele entende que aquele sonho que ele teve tem relevância e que valeria a pena, então, trazer... é mais uma questão mística, porque ele não precisava, era um grupo inexpressivo.
era um grupo inexpressivo, ele não precisava desse segmento para se constituir enquanto imperador, enquanto a potência que o império era. Repito, o império já estava num processo de decadência, mas ainda assim não precisava desse movimento. Então é esse sonho que marca, é esse impacto mais místico que ele tem. Os Entendi. desdobramentos depois daí é outra coisa. Os acordos políticos, os conchavos humanos, eles acontecem desde sempre. Os conchavos humanos, eles acontecem desde quando, por exemplo, Eli é sacerdote e ele tem os seus filhos lá que estão fazendo da fé e dos ajuntamentos ali no templo de Siló negócio, estão fazendo negócio. Hã? Sim, Joás, sim. eu queria... Diga, Isa. Não, falando de educação cristã, eu, pensando também no contexto histórico, eu vejo sempre envolvido, né, desde da história do cristianismo, e principalmente no Império Romano, um interesse, né, de manter o controle, inclusive usando a religião, né? Uhum. E vindo aqui para o século XXI, se tratando de educação cristã, não é diferente. Sim. Existem muitos interesses por trás dessa educação cristã, não estou dizendo generalizando, Sim, lógico, sim, sim. né? Sim. Mas eu acho que entendo que é preciso uma nova reforma, contra-reforma, porque essa educação cristã entendo que está em crise, né? Porque o que menos a gente vê, né, nas religiões e nos templos é interesse real em conhecer a Jesus Cristo e segui-lo conforme está nas Escrituras. Certo. Entendeu? Uhum. Então, isso é preocupante, com essa teologia da prosperidade, mais ainda, é preocupante, porque o fundamento bíblico está cada dia mais distante das igrejas. Não generalizando, é claro. Sim, sim, sim. Sim. Assim, vamos continuar nessa toada aí das conversas. Eu só queria deixar um texto aqui. Estava tentando aumentar a fonte, mas eu acho que no próximo encontro eu já consigo aumentar um pouco mais aí para quem não consegue. Mas é o texto de Mateus 11, de 28 a 30. Quando Jesus fala, né? Venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês. Próximo versículo. Deixa eu mudar aqui. Tomem sobre vocês. Deixa eu ler na versão que está aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, a palavra de Jesus, ela continua ecoando hoje para nós. Jesus é essa fonte onde nós precisamos aprender. Ontem eu dava aula, um aluno falou assim para mim: professor, a Bíblia diz que, eu não sei onde é que bem que está esse texto, mas se alguém entrar na minha propriedade, eu tenho o direito de matar essa pessoa, enfim, alguma coisa assim que ele falou, de defender e tal. Usar a arma para... Beleza, a Bíblia diz. Olha assim, ó, a mesma Bíblia que diz que você não achar o texto, eu nem quero saber onde é que está. Jesus também diz, se alguém bater na sua face, dê a outra face. Se alguém quiser obrigar você a andar uma determinada distância, vá com ele o dobro daquela distância. Então, assim, como é que você lê isso também? Né? Então, assim, quais as mensagens que mais inspiram a nossa ação? Né? Porque não é simplesmente dizer o que a Bíblia diz, até porque a gente precisa de todo um cano, ler todo o espírito do texto para defender determinadas coisas. Então, assim, é muito fácil para a gente
querer defender coisas, escolhendo textos que falam ali sobre um determinado assunto e não levando em consideração todo o cânon e, sobretudo, o testemunho de Jesus sobre determinadas questões. No espírito da fala de Jesus, quais são as suas defesas, né? Mahatma Gandhi, ele vai dizer o seguinte, que ele admirava muito Jesus, admira muito Jesus no seu tempo, mas ele não pode dizer o mesmo dos cristãos, porque foram os cristãos que colonizaram a Índia. Se diziam cristãos, eles estavam ali baseados no testemunho das Escrituras e utilizaram, muitas vezes, um discurso religioso para explorar aquela nação. Só que ele, mesmo com tudo isso, ele faz uma revolução do ponto de vista de uma reação sem precisar usar a arma. E, de alguma forma, baseado, inspirado em Jesus, também Martin Luther King, nos Estados Unidos, ele, então, empreende um movimento, né, pelos direitos civis, inspirado por Jesus, sem usar armas. Então, assim, na época de Jesus, Jesus foi provocado a usar armas, a fazer aquilo que estava no espírito daquela tradição. No espírito daquela tradição, o Messias, ele ia restabelecer a liberdade e eles sempre aprenderam que o restabelecimento da liberdade se dá com o uso da força. Porque Roma não ia, por favor, com licença, né? Com licença, Roma, vai embora, né? Como um bom soteropolitano com sotaque, agora até eu falei, né? Sotaque carregado. Não vai rolar. Não vai rolar. Não sei quantos aqui já tiveram experiência ou em delegacia ou com uma abordagem policial. Não se pode esperar, não se pode esperar, né, com toda a vênia aí, Isa, que você que é da área de segurança, né, aposentada. Eu nunca me meti nisso. Mas assim, é um grupo, é um tipo de gente que está lidando com determinadas linguagens, com determinados perfis, que você não pode esperar, que ele sempre vai imaginar que você é suspeito. Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Então, assim, é próprio da linguagem. Quem me garante que a pessoa que está entrando ali na delegacia, até para prestar uma queixa, não foi ele que fez, que realizou o problema? Eu já passei por isso e foi terrível. Pois é. Então, assim, vamos pensar no Império Romano, você não vai poder pedir com licença ao Império Romano para sair. Então, tinha que se usar arma, tinha que se usar força. E eles esperavam que Jesus fizesse isso. Jesus não faz. Jesus não faz isso. Isso frustra muita gente, porque Jesus faz outras escolhas. Ele entende que o reino de Deus não é feito com força, não é feito com violência, não é feito matando pessoas. O reino de Deus é uma outra proposta. Então, assim, se você quer aderir a determinadas plataformas, você pode aderir, nós temos liberdade, vai ser o próximo assunto. Próximo sábado, se Deus permitir, a gente vai tocar nesse ponto da liberdade religiosa e eu quero e vou até passar um texto para vocês lerem também, para a gente entender na nossa tradição cristã, ou na nossa tradição batista, o que foi que nos impulsionou enquanto batistas a defendermos essa questão da liberdade religiosa, que não é algo da agora, não é algo do século XXI ou do século XX, é algo que começou lá no século XVII. Então eu quero fazer um caminho histórico com vocês para a gente falar sobre liberdade religiosa. Mas assim, a mensagem de Jesus pela busca das liberdades não se deu pelo uso da força. Sim. Não foi pelo uso da arma. E é frustrante, porque às vezes a gente quer resolver o problema. A gente olha para trás e olha como as coisas estão e a gente entende, por exemplo, não vai ser diferente se a gente não fizer usando isso. Não vai ser diferente, isso aqui nunca vai mudar se a gente não tomar tais e tais medidas mais contundentes e mais até, diria, mais extremas, por assim dizer. Então, assim, eu posso me unir a determinadas bandeiras pela liberdade que tenho. Eu dizia isso. Eu posso me unir a determinadas bandeiras por essa liberdade que eu tenho. Agora, eu não posso dizer que é porque a Bíblia diz. Porque ao dizer que a Bíblia diz, eu tenho que ser fiel... Oi, Joás, fala, Isa. Mas a preocupação é justamente essa, Joás. Depois eu falo. Porque muitas pessoas não é por opção, é por estar sendo manipulados, entendeu? Utiliza-se a ignorância, a falta de conhecimento, ou talvez o momento de dificuldade da pessoa, e eles
são manipuladas, pessoas são manipuladas, são outra palavra que é bem, que bem próxima de manipulação, que é mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Então, às vezes a pessoa não é nem opção de escolha, não tem, é o que ela acha no momento e eles são tão estimulados a isso, parece e que eles vão atrás dessa onda, entendeu? Uhum. Uhum. Então, essa é a preocupação, né? Que Sim. não é uma questão de escolha, Uhum. no meu Diga, Ana. entender. Entendi. É nesse ponto aí que a minha fala agora vem mais ou menos nisso aí. Porque existe muita distorção. Isso aqui eu vou falar o óbvio, né? Existe muita distorção. Mas até que ponto essa distorção não é causada por mim mesma, porque não vou buscar o conhecimento. Então, assim, eu fico ali bebendo somente o leitinho e o leite que vem para mim. Eu não vou buscar o alimento sólido que está na palavra de Deus. Então, assim, isso tem. Eu observando, assim, eu vou nos dias atuais, né? Como né, as igrejas têm né, feito pregação, é como se tivesse assim, simplesmente pensando as pessoas para viverem no céu, sabe? Mas não precisa passar por um conhecimento da palavra de Deus, não precisa nada. Então fica assim, só repetindo os clichês, não sei o que tal. Então, assim, para mim, a impressão, a sensação que eu tenho é que falta para cada um de nós, e aí eu me incluo, o conhecimento, porque quando a gente tem o conhecimento, a dificuldade para um líder manipular é maior. Ele vai ter dificuldade maior de me manipular, porque eu conheço. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo também essa questão. Por exemplo, eu sempre lembrando isso, que teve uma época, né, já no início dos anos 2000, que algumas igrejas foi proibida de, não precisava mais ter escola dominical. Só para citar um exemplo, assim, bem... E aí tirou a escola dominical. Então, assim, a gente não, né, começou a não precisar mais aprender nada da Bíblia. E aí fica mais fácil manipular quando eu não conheço. Uhum. É só uma... Quando Isa falou, eu fui conduzido no meu coração aqui também essa mesma indagação sua, Ana, porque tem as duas vias. Qual é a via? Daqueles que enganam, daqueles que usam a religião apenas para fazer negócio, daqueles que usam a religião para explorar pessoas. Está na carta de Pedro isso. Não tem, se chegou para você o que é o evangelho, se um dia você entender o que é o evangelho, tudo que vier com o nome de evangelho, que seja diferente do evangelho, é pseudo, é falso, aquilo que Paulo falou, é pseudo-evangelho, né? E é por isso que na carta de Pedro não fala que vão, como é que se diz, deteriorar o evangelho em si, porque o evangelho não tem como, ou é ou não é. O que vão fazer de negócio são as pessoas. Então, o texto diz, farão de vós negócio. Sim. Então, tem aqui a linha dupla, a mão dupla, melhor dizendo, daqueles que utilizam o discurso da religião para oprimir, para usar poder, para obter lucro, enfim. E existe também, por outro lado, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, é o que você traz, que não buscam a medida da estatura da plenitude de Cristo. E, nesse sentido, se permitem ser tutelados, se permitem ser enganados. Então, assim, o problema não está só em quem engana. Eu até num desses programas nossos aí das quintas-feiras, conversando com o professor, e usei de propósito uma coisa que está muito no uso comum, mas não necessariamente reflete os elementos de fato da época, né? Mas eu já fiz a pergunta falando assim, vamos falar desse lugar comum, que é de quando se dizia que a igreja negava aos fiéis acesso às escrituras para poder falar o que quisesse falar, e as pessoas não sabem o que é que está mesmo, e elas eram enganadas. Então, assim, negavam o acesso para que as pessoas não chegassem à verdade. Aí eu perguntei ao professor, o que é que você acha que é pior? É quando a igreja negava o acesso e as pessoas eram enganadas porque não tinham acesso a texto, ou agora que elas estão com o texto na mão, estão sendo enganadas? O que é pior? Né? Então, assim, é esse lado
E aqui a gente vai continuar na ênfase do documento. Mesmo sendo um documento de uma instituição, ele traz no seu conteúdo questões as quais a gente tem que considerar. Porque o texto vai dizer o seguinte, que o ministério docente da igreja, sob a égide do Espírito Santo, compreende o quê? Relacionamento de mestre, e aqui no caso o mestre é Jesus, e discípulo. É entre Jesus e o crente. Então, nesse sentido, o crente ele precisa saber o que de fato são as palavras de Jesus. Quando Jesus ele fala que vai mandar o Espírito Santo, o Paráclito, que é o outro dele mesmo, a palavra grega que está no texto é essa, né? É um outro de mim mesmo, da mesma substância. Ele fala assim, ele vai lembrar vocês as palavras que eu falei. O Espírito Santo não lembra o que a gente não tem. O Espírito Santo ele é maravilhoso, mas ele não vai trabalhar no vácuo. Ele não vai trabalhar no vazio. Interessante, mano. Oi? Interessante. É isso. O Espírito Santo vai lembrar as palavras que eu falei. Se o indivíduo não sabe quais são as palavras que Jesus falou, ele sabe apenas quais são as palavras. Por exemplo, quando Jesus no sermão ele fala assim, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O próprio Jesus fala assim, eu não vim abolir a lei, eu vim fazer cumprir a lei. Porque o cumprir a lei é Levítico 19, do amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não inventa isso. Só que acontece o seguinte, as pessoas estavam acostumadas a viver da interpretação dos rabinos, dos mestres. E não tinham acesso, não tinham interesse. Elas estavam satisfeitas em viver debaixo desse jugo. Era esse jugo desse ensino, dessa religiosidade que oprimia, que desvirtuava, de fato, aquilo que é a essência do ensino do Pai. Então ele fala assim, eu vim cumprir. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não está colocando uma palavra nova, ele está dizendo uma ação e um cumprimento novo. Mas o que acontece? A maioria das pessoas que estão nas igrejas, e aqui eu estou generalizando mesmo, de propósito, elas estão, não sabe por que são. A pessoa que, por exemplo, está numa comunidade de fé batista, não sabe por que é batista. Eu até daria até um crédito mínimo a essa questão, pelo fato de que tem outros fatores que faz você estar muitas vezes numa comunidade, que é elementos afetivos, são questões geográficas, mas minimamente você tem que saber, como nós estamos estudando, quais são os pressupostos fundamentais da tradição batista. E por que a tradição batista defende isso? E pensando na tradição batista, olhando um pouquinho mais para trás, quais são as bases, por exemplo, do pensamento original? Por que eu sou protestante e não cristão católico? Já que eu decidi ser cristão, por que eu sou católico ou eu sou protestante? Por que eu sou um desses dois? E voltando para o que é mais importante, que significa ser discípulo de Jesus. Então, onde é que eu preciso me alimentar? Nas palavras de Jesus. Aprendam de mim, Jesus falou. E aqui essa relação não é o sentido de um individualismo e de uma arrogância. Não há lugar para arrogância na experiência cristã. Não é arrogância, ninguém me ensina nesse sentido, que até tem um texto que fala isso, e tem gente que usa esse texto arrogantemente. Eu não preciso que ninguém me ensine, o Espírito me ensina. Mas é nesse sentido de uma emancipação, de uma maturidade. De sermos maduros, de saber em quem a gente crê e por que a gente crê. Entendeu? De não sermos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação. Então, assim, é na palavra de Cristo, é no ensino de Cristo que eu e você precisamos estar apoiados. E o Espírito vai me lembrar quando eu precisar. Nas situações que eu preciso, se eu estiver diante de no caso que Jesus, no ambiente da fala de Jesus, né? Se vocês estiverem diante do tribunal, não se preocupe com o que vocês vão dizer, porque eu vou lembrar, o Espírito vai lembrar todas as coisas, lembrar as palavras que eu falei. Então, nós, igreja, precisamos estar amparados nas palavras de Jesus. O que foi que ele falou? O que foi que ele ensinou? O que foi que ele disse? Então, assim, a gente não tem atalhos. Agora, volto para o lugar da liberdade. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você pode escolher da sua vida o que você quiser. Mas eu acho que talvez não seja o adequado eu dizer que eu sou cristão se eu não sei as coisas básicas do que significa a fé cristã. Essa semana eu brincava com os meus alunos. Eu estava com um livro, cadê?
gente conversava sobre ressurreição. E aqui eu não estou falando de simplesmente de erudição, não é nesse sentido que eu estou falando, não, de conhecimento técnico, não é isso. Mas, por exemplo, na carta de Pedro diz lá que todo homem esteja preparado com mansidão e com temor para responder, né, à razão da esperança que há em vós. Então, assim, a fé cristã, ela não é mero racionalismo, eruditismo, não é isso. Mas ela passa pelo lugar das razões daquilo que a gente crê. Nós fazemos parte de uma tradição que ela é um edifício grandioso, que teve todas as suas ambiguidades que são próprias das estruturas humanas, né? Porque tem aí o Deus que se mistura na nossa vida humana, mas dos aspectos humanos, com todas as suas ambiguidades, das questões políticas, das questões de poder, mas é uma tradição espetacular, né? E aí nós afirmamos, a partir do testemunho do Novo Testamento, daqueles que viram. Qual é uma das nossas afirmações? Jesus ressuscitou. Quantos creem nisso aqui nessa sala? Né? Que Jesus ressuscitou. Nós cremos que Jesus ressuscitou a partir do testemunho de quem viu, e esse testemunho está nas páginas dos evangelhos. A nossa crença se dá a partir desse lugar, né? Mas o que significa dizer que eu creio na ressurreição? O que significava para aqueles discípulos que disseram que viram Jesus ressurreto? Quais são as implicações de dizer que crê e de que existe ressurreição? Aí eu brinquei com eles. Tem um livro, eu me lembro que teve até uma mensagem, nas últimas mensagens que o pastor Tassis veio aqui, ele até citou esse e um outro livro para falar desse tema, né? Esse livro aqui é de N.T. Wright, que é A Ressurreição do Filho de Deus. São mais de 1000 páginas para estudar as questões relacionadas, por exemplo, ao que significa a ressurreição. O que é que significa na cabeça de um judeu? Hoje você fala, por exemplo, a partir do testemunho do Novo Testamento, quando se fala de uma corrente religiosa da época de Jesus, os saduceus. Quando alguém fala assim, quem eram os saduceus? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Você que já está na igreja há muito tempo e que lê o Novo Testamento. Podem falar. Os saduceus. O que é que vem à mente de vocês quando eu falo assim dos saduceus? Alguém aí na sala, por favor, fala aí. Não era um grupo político, religioso? Sim, o que mais? Não acredita na ressurreição. Pronto, é esse ponto que eu queria, Clélia. Isa trouxe elementos que são fundamentais, mas de cara, o que vem logo para a gente, quando a gente ouve de saduceus, por conta do testemunho do Novo Testamento, é que eles não criam na ressurreição. Mas aí eu vou da fala de Clélia para a fala de Isa. Vamos lembrar o seguinte, eles eram um grupo religioso. Eles estavam na religião judaica, eles eram membros do Sinédrio, eles eram da elite religiosa, eles estavam no templo e não criam na ressurreição. O que é que isso significa? Aí você vai dizer, eles eram sem fé, eram pessoas que não tinham fé. Será que é isso que a gente vai dizer, pura e simplesmente? Eu preciso entender por que existia naquela mesma religião pessoas que acreditavam na ressurreição e pessoas que não acreditavam na ressurreição. E preciso entender também por que é que no movimento de Jesus, essa crença, que não é uma crença inaugural do movimento de Jesus, é também absorvida no movimento de Jesus por conta da ressurreição dele. Entende? Então, assim, o que significa dizer que Jesus ressuscitou? Eu preciso... Claro que tem uma questão que aqui ela é subjetiva. Aí eu não vou poder mexer, você não vai poder mexer na minha, eu não vou poder mexer na sua. Mas tem algumas pessoas que utilizam o argumento de uma suposta crença, de uma fé, e aqui não somos... Quem é que vai julgar a fé de ninguém? Não tem como julgar, né? E nem devemos. Mas assim, aí o cara fala assim, eu creio e pronto. Eu creio e pronto. Mas assim, a gente precisa das razões da nossa esperança. E nos evangelhos existem testemunhos, elementos. Claro que não vai diminuir uma série de desafios que nós temos pela distância que nós estamos no tempo, e aí a gente depende o tempo todo da ajuda do Espírito Santo para nos conduzir, para nos fazer perceber o que de fato é a palavra e a direção de Deus para a nossa vida. Agora, eu preciso dessas razões, e é esse ensino sólido, que não é pura e simplesmente o ensino dogmático, que muitas vezes ele pode estar
correspondendo ao que de fato é o testemunho neotestamentário, que é nele que eu tenho que me apoiar, e ele, de alguma forma, não estou dizendo que é desse documento, tá? E ele pode estar também atrelado a uma questão que Isa trouxe aqui, de ser um documento de instâncias de controle, de instâncias que não permitem ao indivíduo ele alcançar a maturidade. E aqui eu não estou falando apenas a maturidade que era desejo do iluminismo, do indivíduo chegar à idade adulta, da maturidade, mas é a maturidade cristã mesmo. É a maturidade cristã. Do sentido de falar assim, poxa, eu vou ao templo, mas eu sei que eu sou a habitação, e eu vou lá para o templo para estar com os meus irmãos, para compartilhar e experimentar da fé, para fortalecer o irmão que está triste, e a minha canção, a minha palavra vai ser algo que vai ajudá-lo, e o meu silêncio, muitas vezes, às vezes até melhor o nosso silêncio, e o nosso abraço vai ser algo necessário para aquela pessoa, do que sair pelo mundo aqui abraçando pessoas, de repente, não que a gente não possa fazer isso, mas você sabe que tem aquele grupo de pessoas ali, que você pode cuidar e que você pode ser cuidado por elas. E aí, a proporção que elas estão sendo alimentadas com a palavra do Evangelho, a tendência é de que elas alcancem outras pessoas e toquem outras pessoas com a palavra desse Evangelho, mas é apenas isso o templo. Também não é uma banalização do lugar, que aí já é um outro extremo, a gente não está conversando, a gente nunca conversa aqui nas vias dos extremos, né? Já é outro extremo da banalização do espaço. Ah, aqui é a casa de meu pai. Ah, eu vou assistir o culto aqui, vou botar o pé em cima do banco, né? Aqui é a casa do meu pai. Jesus me ensinou a orar aba, né? É painho. Lá em casa eu boto o pé em cima do banco. Aqui eu vou botar... Não é isso também. Aí também não é isso que está se falando, né? Então, para a gente saber cada coisa da nossa tradição, por que nós nos reunimos no templo, qual é o lugar das escrituras para a nossa tradição, e aí qual é as palavras de Jesus e como é que eu posso estar numa denominação, porque a gente ouve muito isso hoje. Hoje o número de desigrejados é muito grande, mas assim, o desigrejado não necessariamente é o fora da igreja mesmo, porque tem pessoas que não estão na instituição, mas estão vivendo como igreja. Agora, existem aqueles que não estão na instituição, são desigrejados sem igreja mesmo, porque eles abandonaram totalmente as relações de vida em comunhão, que é própria da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã ela é marcada pela vida em comunhão. Eu não vivo minha espiritualidade cristã sozinho. Eu preciso dos meus momentos a sós. Eu preciso orar sozinho. Eu preciso ler as escrituras sozinho. Mas eu não posso fazer isso sempre, o tempo todo, sozinho. Eu preciso compartilhar as experiências de fé com outros irmãos. Eu preciso cultuar com outras pessoas. Eu preciso compartilhar meus dons com outras pessoas. Entende? É disso que a gente está conversando. Então, esse ensino, ele precisa estar amparado na mensagem de Jesus. A gente precisa sempre voltar para Jesus, porque se a gente não volta para Jesus sempre, a gente vai estar correndo de um lado para outro, achando que está fazendo o certo, como Paulo. Paulo saiu para perseguir gente, para matar gente, consentiu com a morte de Estevão. Isso, eu não estou colocando isso na boca de Paulo, isso é o próprio Paulo que fala. Ele fala assim, eu não era digno de ser reconhecido entre os apóstolos, porque eu fui perseguidor da igreja. Eu maltratei gente e achando que estava fazendo certo. Achando que estava fazendo pelo meu zelo. Eu persegui gente, eu maltratei gente, eu prendi gente. Oi? Eu maltratei, eu prendi, eu consenti com a morte pelo meu zelo religioso. Até que, no caminho, a palavra veio ao meu encontro. Entendeu? A palavra aparece a Paulo no caminho. E quando a palavra nos encontra, que é Jesus, a palavra muda. Então, eu preciso sempre, talvez, é bom que isso não aconteça tantas vezes. Com Paulo aconteceu uma, pelo menos é o que está no texto. Mas talvez seja necessário a gente cair muitas vezes no caminho, nesse encontro e reencontro com a palavra. A palavra que nos faz cair, para quando a gente levantar, a gente ser uma pessoa diferente, com a visão diferente. Tá, a ponto de um outro homem, que também era zeloso, temente a Deus, estava orando. Quando ele estava orando, ele recebeu uma visão. Olha, vá lá, ore por Saulo. Ele, para mim, como assim, Senhor? Como assim? O Saulo, o perseguidor, está prendendo gente aí, está prendendo as pessoas que professam a fé em Cristo. Você quer que eu vá lá por ele?
Vá lá, que ele é vaso escolhido, é precioso para mim. Então, o que é que nos dá esse estatuto de preciosidade? Né? O que é que nos faz pessoas melhores? Não é a nossa capacidade intelectual, não era, porque Paulo entendeu que tudo o que ele tinha nutrido na sua história, na sua vida, diante do conhecimento de Cristo, para ele era esterco. Mas ele não abriu mão também das coisas que ele conhecia. Isso foi necessário para que, de fato, esse ensino alcançasse mais pessoas, né? Alcançasse um número maior de pessoas. Então, é a gente entender, a partir das Escrituras, como é que as coisas de fato são. E aí é Jesus que eu tenho que olhar. Um outro texto que a gente pode ler aqui, e que já estudamos, e é um texto que nós juntos aqui gostamos muito desse texto, é um texto que a gente já leu várias vezes em encontros nossos aqui da nossa classe, é o de João. Está no documento também, do Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 14 ao versículo 17, que diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, né, é a palavra grega, essa aqui que eu estou marcando aqui em azul, é o didáskalos, que é o mestre, que é o ensinador. Aquele que ensina é um didáscolos, por isso que tem aquele documento da tradição cristã do século II, a didaquê, né, que é esse ensino. Né? Se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é, veja aqui a palavra é doulos, não é diáconos, é doulos, que é mais radical, é uma dimensão de serviço aqui mais radical. Se eu, como Senhor, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, né, o apóstolos, é maior que aquele que o enviou. A palavra apóstolos é o verbo, apostoléu é o verbo enviar. Então, assim, ele é o apóstolo. O enviado não é também maior do que aquele que enviou. E aí conclui o versículo 17 dizendo: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados, ou seja, a alegria de fato, makarioi, a alegria, bem-aventurados sois se as praticardes. Poiete, que é a prática, é o fazer, é tornar isso consubstanciado na vida. Então, assim, eu preciso olhar para Jesus. Jesus sempre vai me desafiar. Jesus sempre vai me desafiar a perceber as minhas incoerências. Jesus sempre vai me desafiar. Agora, a gente precisa, e já falamos isso aqui também no nosso encontro, nós vivemos um tempo onde, no passado eu me lembro disso, né? Sobretudo um adolescente que nasce na igreja e que tem todas aquelas expressões, né, próprias do adolescente, desse confronto entre aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente faz, a nossa prática. E eu sempre ouvia isso, nós éramos confrontados por isso, porque a gente falava muitas vezes uma coisa e fazia outra. A gente sabia do testemunho, da vida, da obra e do que Jesus ensinou e do que Jesus fez e não fazia. Só que nós estamos vivendo um desafio maior hoje. O desafio maior hoje não é apenas de não fazer o que Jesus disse, mesmo sabendo. Hoje nós, inclusive, estamos dizendo coisas que Jesus nunca diria. Entende? E nos alcunhamos cristãos. Eu acho que vivemos um desafio ainda maior. Eu percebo que era problema lá. Já havia um problema lá quando eu, por exemplo, ou até hoje a gente tem os fundamentos do ensino de Jesus e não vive nesses fundamentos, mas está sabendo, e o tempo todo ali nós somos não incomodados, né? A gente vê no ambiente da igreja muitas vezes as pessoas falando isso, que o Espírito me incomodou. O Espírito não incomoda ninguém, quem incomoda é o nosso adversário, né? O Espírito vai nos inquietar, vai nos constranger a falar assim: poxa, você está pisando na bola, rapaz, volta, não é isso não. Ele nos dá os insights, né? Olha, os servos do meu pai, eles estão comendo melhor do que eu. Você está comendo bolota de porco, rapaz. Isso aí, eu não fiz você para isso, não. Né? Então, assim, o Espírito nos ajuda a ver nessas pisadas de bola que a gente dá, que a proposta de Deus para a gente é melhor do que aquelas escolhas equivocadas que a gente faz. Até aí, é um problema que é necessário se resolver também. Mas, para mim, o problema é maior quando eu adoto um determinado discurso e falo em nome de Jesus, me coloco como um evangélico, um religioso, um batista,
e o discurso não tem nada a ver com o que Jesus falaria e o que está no Evangelho. E eu digo que sou evangélico, digo que sou batista, digo que sou protestante, e quem me ouve falar fica imaginando assim, poxa, Jesus diria isso, porque ele está dizendo que ele é evangélico, isso está na Bíblia. Entende? Então, assim, o ensino, esse ensino baseado na palavra de Jesus, esse ensino baseado nessa harmonia, nessa coerência entre aquilo que Jesus disse e aquilo que as nossas estruturas, elas colocam. Então, essa relação, né, o texto vai dizer aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui novamente, para a gente ir caminhando para o final, o programa de educação religiosa nas igrejas é necessário para instrução e desenvolvimento. O que Ana já falou aqui nessa tarde, né, essa coisa da maturidade, de nós sairmos da meninice, né? E aqui não está se falando de arrogância de novo, não está se falando de arrogância, não. Mas sairmos da meninice, de não ficarmos sempre com leitinho, sabe? É aquela coisa do menino mimado, dos crentes mimados, sabe? Ah, o pastor não foi na minha casa, eu também não fui na casa dele, né? Não fui visitar ninguém. Ah, eu não fui visitar, não fui para a igreja. Ah, eu cantei, não fizeram nenhum elogio. Veja só. A gente tem que perguntar primeiro se Deus gostou. Se ele gostou. Agora, também eu não posso deixar de elogiar. E a gente fica nos extremos, né? Tem gente que adora. Não vou elogiar o irmão Valdir, não, para ele não se ensoberbecer. Valdir que se vire com os elogios. A Provérbio vai dizer o seguinte, né? E Felipe, que tá, não sei se está na sala ainda, ele gosta muito dos provérbios, eu gosto. O homem ele é aprovado pelos louvores que recebe. É o homem que tem que gerenciar os louvores que ele recebe. Administrar e falar assim, beleza, não foi Deus, não. Quem foi que fez a planilha foi Valdir. Quem deu saúde, cabeça para Valdir fazer, foi Deus. Mas Valdir que fez. Ah, não foi eu, não, foi Deus. Foi você. Agora, não queira a honra e receber o louvor que não é para você receber, que é para Deus. Pronto, é eu que tenho que gerenciar isso. Aí o texto vai dizer, desenvolvimento dos membros. Desenvolvimento. Crentes que crescem, a fim de crescerem tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em Cristo. As igrejas cabe, então, cuidar. Eu não vou tocar nisso aqui, eu botei isso aqui em negrito, que eu ia fazer algumas provocações, mas não vai dar tempo, né? Dessa linguagem que precisa ser colocada assim com muito carinho, com muito cuidado, o que seria esse doutrinamento adequado, né, dos crentes, visando a sua formação e desenvolvimento espiritual, moral e eclesiástico, como motivação e capacitação sua para o serviço e o desempenho de suas tarefas, aquela coisa que nós herdamos, que é bíblica, e que nós herdamos da reforma. O quê? O sacerdócio universal dos cristãos. Nós precisamos sempre ter isso, essa consciência ativada em nós. Ô, Joy. Opa, pode falar. Eliana, eu estava aqui sem querer interromper, mas pode falar. É isso aí que eu entendo que nós, Igreja Batista da Graça, precisamos desse treinamento, realmente. Hoje a gente usa essa palavra, né? Treinamento, mas enfim, para evangelização, porque eu acho que a gente está ficando muito para trás, né? Eu não vejo, assim, muita adesão e, às vezes, por falta de preparo mesmo. Às vezes eu tenho vontade, né? Tanto que eu comecei a estudar teologia também para isso, para conhecer um pouco, um pouco não, né? Mais profundamente. Parei, pretendo retornar, porque, assim, se Deus me der vida e saúde, quando eu aposentar, né? Eu pretendo, se eu tiver a oportunidade realmente de evangelizar. Mas eu acho que nós, Igreja Batista da Graça, precisamos sim dessa orientação, né, de como evangelizar, né, o que vai ser falado, e essas comparações que eu entendo que não devemos fazer, né, porque tem muito batista aí que não é batista, enfim. E, inclusive, essa sala aqui, essa aula que temos hoje, eu sempre tive muita vontade de ter esse estudo direto, né, dentro da igreja, com essa visão de um pastor batista, nos dando as explicações devidas, né, de como veio e tal. Então, para mim, está sendo uma bênção. Mas, com relação a Isabel aí, que está no ministério, talvez ela também perceba essa questão, né, que nós precisamos ter também um EBD,
de evangelização, de missões, né? Já que nossa missão é evangelizar. Então, sei vocês que estão aí na direção poderiam pensar um pouco mais para frente sobre isso e também incluir isso como uma prática, né? Às vezes eu penso assim que as IELs é muito interessante, mas que elas poderiam também ser preparadas, né, para evangelização. Uhum, A evangelização que eu falo é fora da igreja mesmo, na rua. uhum, E não sei, então eu acho que depois seria interessante você retornar esse tópico aí uhum, de uhum. educação cristã. Eu acho que a gente Sim. precisa ser educado, reeducado, educado, reeducado É. constantemente. É, Era isso. eu novamente, muito obrigado pela sua contribuição aí. Joás, Sim, desculpe eu tomar sua palavra. diga, Valdir. Pessoal, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. irmão. Eu tenho 5 minutos para entrar. Já abri a sala para o pessoal poder participar da IL, Certo. né? Muito bom estar com vocês. Fiquem tranquilos. Já tirei a foto, todo mundo. Bonito como vocês estão, certo? Já coloquei no grupo, certo? Joia. E só quero fechar aqui. Eliana, eu concordo plenamente contigo. Acho que esse é um bom caminho, excelente sugestão. E eu tenho certeza que Joás vai nos encaminhar de uma forma para a gente poder dar prosseguimento. Deus abençoe Amém. você. É, Um excelente fim de tarde com a volta do nosso pastor. isso, é verdade, é verdade. Um sábado desse aqui a gente estava orando, clamando, sem saber ainda o que Isso. seria, e hoje a gente já orou aqui agradecendo, né? E Beleza? continuaremos celebrando. Obrigado, Valdir. Obrigado também. Tchau. Rapaz, agora que eu fui ver aqui, tá na sala aqui a minha mãe, ó, eu falando um bocado de coisa, daqui a pouco ela vai chamar minha atenção, viu aqui. Maria da Paz é minha mãe. Seja bem-vinda, Mary. Deus abençoe. Depois a senhora me diz aí as coisas que eu não deveria ter falado. Então, mas para dizer o seguinte, irmãos, a gente precisa, de fato, como igreja, buscar esse caminho mesmo da maturidade. A maturidade só vem através das palavras de Jesus, né? A fonte que pode nos alimentar e trazer maturidade para a gente é Jesus. Não sei se é do tempo de vocês, é da minha adolescência, quem aí que teve filhos na minha idade, ou enfim, ou que era do meu tempo. Tinha um seriado no SBT daquela menina robô, né? Vicky. E aí ela botava assim, ela pegava uns livros, na hora que ela ia dormir, botava o livro embaixo do travesseiro, e quando acordava já estava com aquele negócio todo na cabeça, já sabia tudo que estava ali naquele... E no nosso caso não vai rolar assim, não vai rolar não. A gente precisa gastar tempo. Eu me lembro, eu trabalhei 12 anos numa comunidade franciscana, que foi muito bom para mim, na minha formação cristã, me ajudou muito. Aqueles 12 anos para mim foram fundamentais, sobretudo para o meu curso de teologia também, me ajudou demais. Mas eu me lembro que na época que eu estava estudando no seminário e estava nessa comunidade franciscana, eu trabalhava com música lá, com os corais do hospital e depois com o coral de freiras, enfim. Foi na época que estava passando aquele primeiro filme baseado no livro de Dan Brown, O Código da Vinci. E eu não tinha carro, na época eu descia ali para pegar o ônibus no Largo do Bonfim, descia a pé para pegar o carro, e tinha duas adolescentes estudantes do São José, com 12 livros, né, do Código da Vinci, aquele livro grossão, e ela falava uma para outra, assim, uma adolescente, com aquela certeza, né? A igreja é mentirosa, a igreja sempre mentiu. Ou seja, ela estava na mão com um romance que tem alguns elementos históricos, mas não é um conteúdo de teologia. Era um texto que teve o seu apelo para romance, sensacionalista e tal. Ele mistura dados históricos com muitas imaginações que são próprias de um romance. E, de repente, você tem um grupo de pessoas que são alcançadas por esse texto e que veem a sua fé, entre aspas, não vou usar aspas, não, abalada por conta de um romance. E, assim, a, tem os dois lados, vamos voltar àquela tese dos dois lados da culpa agora, pensando no ensino. Nós falamos dos dois lados da culpa, daqueles que usam a palavra para enganar pessoas e aqueles que poderiam se permitir conhecer mais e se deixam enganar. Mas aqui está o outro lado do ensino, aprendizagem, daqueles que são responsáveis pela formação nas comunidades e também aqueles que estão na comunidade aprendendo e ensinando, porque todos nós ensinamos e aprendemos quando ensinamos. Esse processo é um processo de fluxo contínuo. Aí você pega... Eu ouvi naquela época, não apenas na minha experiência evangélica, mas na experiência católica, eu ouvi padres falando o seguinte:
não leiam esse livro. E depois, não assistam o filme. Geralmente, quando se fala isso, o que é que acontece? Você vai ler. O efeito é o contrário. Aí que o pessoal comprou, aí que gente foi pro cinema assistir, o efeito é sempre o contrário. Porque é mais fácil dizer para as pessoas não leiam do que dar o ensino. Não seria melhor para a igreja ensinar o que de fato o que são as palavras de Jesus? Porque assim, quando as pessoas estiverem com isso em mãos, elas saberão dizer o que é e o que não é. E aí, caminhando para o final, a gente vai para um ponto que, para mim, ele é fundamental nesse processo, não é fundamental, ele é importante, que é, por exemplo, essa distinção que a gente costuma ouvir e ouve em púlpitos dos mais diversos, dessa dicotomia entre o ofício de uma pastoralidade e um ofício de uma teologia. No rastro da história da igreja, teve um momento onde houve esse afastamento daquilo que seria uma teologia acadêmica dos leigos. Né? Até essa terminologia era utilizada, né? O clero e o leigo. E isso foi um prejuízo para a igreja, e isso continua sendo um prejuízo grande, sobretudo quando a gente costuma ainda ouvir isso em púlpito. Porque o ofício, desde o início da igreja, isso não apenas nos pais da igreja, mas também no movimento incipiente ali dos cristianismos originários, o movimento de uma ação pastoral teológica está amalgamado. Eles não são separados. O pastor, o teólogo, é uma coisa só. Agora, de qual teologia nós estamos falando, entende? Porque a teologia, de fato, ela nasce nas comunidades. E o papel do teólogo, então, é ler essa realidade das comunidades, e o seu fazer teológico ele se dá a partir de uma caminhada com a comunidade. Então, a teologia não é simplesmente algo que você faz dos gabinetes ou das academias de teologia distanciado das comunidades de fé. Não. É na comunidade de fé que nascem os elementos para a teologia. Sempre foi assim. E eu estava lendo livros aqui de pais da igreja, e essa terminologia era muito comum. Inclusive, em alguns textos, eles utilizavam o hífen. O hífen. É o pastor teólogo, não é o... Eu me lembro que uma vez, aqui para a gente terminar, eu participei de um processo examinatório de um amigo, e para o pastorado, e a primeira pergunta que o examinador fez foi a seguinte, a primeira colocação que ele fez foi a seguinte, agora eu não quero perguntar ao teólogo, eu quero perguntar ao pastor. Entende? Eu acho que isso é um equívoco. A formação teológica da igreja precisa ser contínua. Uma coisa é aqueles que vão fazer teologia do ponto de vista profissional, por assim dizer, né? Mas a formação teológica da igreja precisa ser ato contínuo, a igreja precisa ser bem formada, a igreja precisa conhecer, para que eu não precise dizer. Aí, por exemplo, o indivíduo lê Aí, por exemplo, vamos pensar aqui, vamos voltar ao exemplo que eu dei para eu terminar do Código da Vinci. Eu era estudante de teologia à época e já era interessado em muitas coisas, e o meu diálogo com a fé católica me ajudou também bastante, mas eu já sabia que muitas daquelas, melhor dizendo, teses que estão ali, que são as bases fundamentais daquele livro, já haviam sido discutidas na teologia há muito tempo atrás e já eram demodê, já estavam fora de moda há muito tempo. Mas não era fora de moda para os fiéis na igreja, porque eles nunca ouviram isso. E nunca ouviram porque eles nunca foram apresentados a isso. Porque eu já ouvi também, quando eu estava no seminário, eu ouvi assim, ó, isso aqui se fala na igreja, isso aqui não se fala na igreja. Eu estou perdendo meu tempo? Estudando teologia, isso aqui eu vou falar na igreja, isso aqui eu não vou falar na igreja. Eu preciso saber o que é a teologia, quais são os pressupostos fundamentais das bases cristãs, o que é o evangelho. Agora, enquanto linguagem comunitária é uma outra coisa. Eu posso dizer a mesma coisa de um jeito diferente. E não simplesmente dizer, isso aqui eu não vou dizer na igreja, o que é isso aqui eu não vou dizer na igreja? Né? Eu preciso entender o tempo de cada comunidade, perceber o perfil de cada comunidade, perceber o perfil não apenas do ponto de vista da maturidade espiritual, mas também da maturidade intelectual, mas para você dizer o que precisa ser dito, com a linguagem da comunidade. E não, aí tem muitas pessoas que no extremo de querer
a tornar a linguagem, estou com muitas aspas hoje, né? É uma linguagem palatável para a comunidade, superficializam o ensino. Esse, para mim, é o dilema. Como você corre o risco do outro extremo? Qual é o risco? De uma alta erudição, mas que depois ela não resulta em mudança concreta de vida. Mas essa mudança, a igreja foi o tempo todo formada teologicamente. As bases da igreja se dão nos argumentos teológicos da igreja. As igrejas iniciais ali, os movimentos primeiros, isso está no livro de Atos. A comunidade era formada de profetas e mestres. Entendeu? Eram esses os indivíduos e mulheres, homens que estavam ali na vida da igreja. Então, assim, a gente precisa recuperar isso. E a função da obra de reconciliação é também essa. A gente tem que sair dessas rupturas, né? Daqui é a teologia, aqui é a comunidade. Essas coisas precisam ser interligadas. Agora, entendendo o tempo, conversando no tempo, entendendo as pessoas, percebendo o que é essencial falar naquele momento, qual é o tempo adequado para você falar, se você vai ter tempo suficiente para iniciar uma coisa e completar, para não deixar mais dúvidas, ou seja, vai gerar um outro tipo de prisão do que vai ser libertador. Mas a igreja precisa investir nisso. A igreja precisa investir nisso sempre, na formação dos seus membros, nessa densidade que é a fé cristã, né? Como eu disse, esse edifício espetacular que é a tradição cristã. Né? Então, que Deus nos ajude, que a gente se ajude, continue se ajudando nesse processo, e que a gente continue. Eu gosto muito de um livro, já citei muitas vezes ele, sobretudo o título do livro, né? Que é Enraizamento e Abertura. Então, assim, eu gosto do título desse livro, porque o enraizamento é justamente essa consciência que você tem de quem é você, do que você recebeu, do seu legado de fé e em quem você crê, como Paulo falou. Eu sei em quem tenho crido. Pronto, está enraizado. Enraizamento e abertura. Abertura é a capacidade de ouvir. Abertura é a capacidade de dialogar. A abertura é a capacidade de perceber pontos de vista diversos, sem jogar fora o que você tem, mas também sem se fechar para dialogar. E nós que somos dessa tradição batista, tem como um dos valores isso. Essa capacidade do diálogo, do contraditório, do ouvir, do colocar, do buscar, através das teses e antíteses, chegar às sínteses, baseado no ensino de Jesus, entendeu? A gente precisa resgatar isso. Porque aí só vira esse catecismo fechado. Você tem perguntas e respostas que você não fez. Você simplesmente aprende uma série de respostas e textos bíblicos para responder aquilo, mas não sabe por que você está respondendo. Porque não foi você que fez a pergunta. Você não foi provocado a pensar e a você mesmo fazer as perguntas. Porque no Novo Testamento, a gente percebe que o processo de encontro com Jesus partiu das perguntas das pessoas. As pessoas, quando lidavam com Jesus, elas começaram a perguntar: quem é esse? Então, elas não foram provocadas, ninguém perguntou nada a elas. Ou seja, houve um momento na vida de arrebatamento na existência das pessoas que elas começaram a ser provocadas às perguntas. E o mero catecismo é o seguinte, olha, quem é Deus? Deus é o Espírito, bababá, 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 os versículos que vão provar isso. Você não fez a pergunta e você já recebe as respostas prontas. E fica simplesmente repetindo isso. Isso tem o seu lugar? De alguma forma tem. Tem também o seu lugar. A gente não pode desprezar totalmente isso. Mas é esse movimento de formação da igreja, de conhecimento que passa por essa experiência individual, mas que também se dá no ambiente de uma coletividade comunitária, dessa construção das vivências cristãs. A gente precisa abraçar isso. Nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis por fazer, por cobrar e por ser continuamente isso, continuamente. Esse é o meu sentimento. Eu não sei se eu estou de todo certo, mas eu sou nutrido com muita convicção disso que eu estou falando. Posso não estar certo, mas estou convicto disso que estou falando. Tá? Ok, manos e manas? Ok. Vamos orar? Ok, querido.
Semana que vem, vamos falar sobre liberdade religiosa. Muito bom, muito bom. Amém. Eu vou digitalizar um texto para vocês, que é de um livro que tem alguns elementos da história da formação do Grupo Batista, sobretudo desse capítulo que fala sobre quando é que chega para a gente essa conversa sobre liberdade religiosa, tá? E eu acho que vai ser interessante vocês lerem isso previamente para a gente, no próximo sábado, conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ok. Ok. Vamos orar, então?